Olá, deixa eu dividir uma palavrinha com vocês agora que me chamou, né, bastante atenção, que tá lá no livro de João, no capítulo 11, né, que vai falar sobre Lázaro, o amigo de Jesus. É uma história que todo mundo já escutou falar, né, porque Lázaro ele é ressuscitado ali depois de 4 dias já morto, e vai dizer que Lázaro estava ainda enfermo quando Maria, né, e Marta mandou falar para Jesus que o amigo dele estava enfermo. E Jesus, ele estava evangelizando, né, seguindo seu caminho de evangelização, mas naquele momento Jesus ele não volta desesperado para a casa das irmãs para poder ver Lázaro, né? Jesus ele não volta, ele continua ali no seu propósito em que ele estava, e ele ainda ficou lá por 2 dias, né? A Bíblia vai dizer que mais por 2 dias Jesus ele ficou lá onde ele estava evangelizando. E aí ele falou para os seus discípulos que ele ia voltar, né? Que ele ia voltar para lá, para a Judeia, para poder ver Lázaro. E os discípulos se desesperam e falam: ô Rabi, eles queriam agora te matar, te apedrejar, e a gente vai voltar para lá. E Jesus falou: sim, nós vamos voltar para lá, né? É necessário que eu volte, até por amor de vós eu vou voltar, para que vós acrediteis, né? Para que vós acredites no que vocês vão ver, porque com certeza, né, existem pessoas, e até nós mesmos, a gente só acredita muitas vezes vendo, né? São tantos processos, são tantas coisas que nós passamos, que muitas das vezes nós temos que ver para crer, mesmo o Senhor falando que vai fazer, né? E Jesus ali fala com os discípulos dele que ele vai despertar Lázaro do sono. E o discípulo fala: Senhor, se ele dorme, então ele estará salvo, né? Mas ali o Senhor estava dizendo já que Lázaro estava morto. Lázaro está morto, né? E aí é o que Jesus fala: eu vou ter que ir lá para que vocês acreditem, ele já está morto. E Jesus vai logo em seguida, mesmo que os discípulos estejam preocupados com o que os judeus vão fazer com ele, Jesus vai, né? E já havia ali 4 dias que ele estava na sepultura. E logo que Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo, Marta já saiu desesperada ao encontro dele, né? E Maria ficou em casa. E aqui a gente vê uma passagem sobre Marta e Maria. Marta é aquela que quando Jesus chega lá na casa dela, Marta fica desesperada para poder querer dar conta, querer fazer comida, querer arrumar a casa, né? Dar uma boa estabilidade ali para Jesus. E Maria é aquela que senta aos pés de Jesus na sala e fica lá só para ouvir, só para poder aproveitar aquele momento. Então aqui a gente vê 2 pessoas, né? Marta e Maria. E nós somos muitas vezes Marta e muitas vezes também somos Maria, né? Por mais que Jesus nos chame para ser Maria, porque Maria ela sempre escolhe a melhor parte. Aqui mesmo vai dizer que Maria ficou em casa enquanto Marta saiu desesperada ao encontro de Jesus. Lázaro já estava enterrado, Lázaro já estava na sepultura, né? Que lá naquela época não enterrava com a terra na cara, era dentro de uma gruta. Então Lázaro já estava lá no seu canto e Maria estava em casa chorando o seu luto. Só que Marta ela já vai desesperada atrás de Jesus. E aí ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus ele fala para ela, não, mas ela fala, né, eu sei que tudo que pedires a Deus ele vai te conceder. E Jesus fala para Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. E Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Que aqui é a promessa do crente, né? A promessa do cristão é a vida eterna.
Então Marta, ela tinha essa certeza de que ele iria sim ressuscitar, mas seria lá naquele dia que Jesus ele voltasse de novo à terra para buscar os dele. E aqui Jesus não está falando isso para ela, está falando assim, ele vai ressuscitar. E Jesus ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos aquele que crê, né? É que Jesus realmente ele também está falando da vida eterna. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas também aqui é a manifestação da fé, porque às vezes a gente vai estar com um quadro na nossa vida de morto, né? De que não tem mais jeito. Mas Jesus ele fala, todo aquele que crê em mim, ele viverá. E Marta diz, né? Eu sei, eu creio que tu és o Deus. Eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Filho de Deus que veio, né, ao mundo. E aí Jesus, ele vai e Marta, ela vai lá e chama a irmã, a Maria, né, em casa. E Maria estava lá cheia dos judeus. Os judeus, eles queriam, né, a qualquer momento, a qualquer custo, matar Jesus. Eles estavam muito incomodados com a presença de Jesus ali no meio deles, porque Jesus ele veio como um rei, né? Ele veio como promessa para poder salvar e libertar o seu povo da escravidão, do pecado, da mentira, do engano, de tudo aquilo que já estava sendo ali projetado, né, sobre o povo. Então Jesus veio para dar liberdade ao povo dele. Liberdade, porque nós cristãos, nós somos livres em Cristo, né? Não há condenação, por mais que todo o nosso pecado, todo o nosso erro gera consequências, mas temos liberdade em Jesus, e isso não nos aprisiona mais, porque nós temos ligação direto com o Pai, nós temos ligação direto através de Jesus. E quando Jesus veio, ele veio para poder rasgar esse véu, do qual o homem ele não tinha, né, essa ligação direta com Deus. O homem ele precisava de sacerdote, ele precisava do pastor, ele precisava do padre, ele precisava, sabe, para poder chegar lá e oferecer sacrifício, oferecer pedido de perdão, remissão de pecado. Só que quando Jesus veio, ele te dá liberdade para que você diretamente se abra seu coração para o Pai, porque nós temos um Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deixou para nos consolar, mas também para interceder por nós, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, mas tudo que nós falamos, o Espírito Santo ele leva ao nosso Pai, e ele fala ao nosso Pai como realmente nós estamos nos sentindo, sabe? Entendeu? Então aqui Jesus ele vai, né, e Maria vai ao encontro de Jesus, e Jesus e Maria ele fala a mesma coisa, né? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando viu chorar, e também chorando os judeus, né? Maria ali, ela estava chorando, ela estava muito movida, porque ela estava sofrendo de um luto, né? Ela perdeu o irmão dela. E os judeus que estavam com ela também choravam, né? Ali até pela compaixão e muitos pela amizade. E Jesus, ele se moveu muito, né? Ele se perturbou com aquela situação, com aquela cena, até para que ele não passasse da glória, né, do nosso Deus ali perante aquele povo, né? Porque Jesus, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia do que já estava proposto. E aqui vai dizer que Jesus, ele chorou, e é sobre isso que me chamou a atenção, porque Jesus, ele sabia que Lázaro, ele ia viver. Jesus, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, afinal ele foi lá por isso. Não que necessariamente dependesse da presença de Jesus para que Lázaro fosse curado, não que necessariamente, porque a gente vai ver várias passagens onde Jesus não precisou estar no local para a cura, para a ressurreição ali acontecer,
mas foi necessário que Jesus fosse até lá. Foi necessário que Jesus usasse daquelas estratégias para que aquele povo que estivesse ali, pelo menos a metade dele, a boa parte dele, fossem libertos da sua incredulidade e fossem salvos também. Então Jesus, ele chora, e ele chora por amor, por compaixão, pela dor, pelo luto. E muitas vezes nós, cristão ou não cristão, quando nós passamos por um luto, é muito difícil não chorar. Cada pessoa tem sua reação. Tem gente que não vai chorar naquele momento, mas vai chorar daqui a pouco quando estiver sozinha, né? Tem muitos casos, como o caso da minha mãe, quando morreu, eu quase não consegui chorar. Eu tive que ser forte, eu tive que resolver várias questões de velório, de levar corpo, de ter que dar forças às minhas sobrinhas que estavam comigo, e até mesmo o meu marido, que ficou, sabe, mais fragilizado do que eu naquele momento. E eu me mantive forte, mas eu creio que foi o próprio Jesus, porque como Jesus já tinha falado comigo, como Jesus já estava preparando o meu espírito para a ida da minha mãe, parece que, sabe, foi tudo assim muito tranquilo naquele momento, para que eu resolvesse, para que eu usasse de estratégias para que tudo viesse a dar certo. E Jesus aqui, ele chora como nós também choramos. Só que o choro de Jesus não é a ausência da fé. Jesus, ele tinha certeza que Lázaro ia ser ressuscitado. E nós, quando nós choramos, é pela dor. Não é porque nós deixamos de acreditar no que Deus fez. Nós choramos devido à situação, devido ao momento de tristeza, devido ao momento que nós estamos vivendo, que parece que as coisas estão dando errado, que as coisas estão saindo do nosso controle, na verdade. Só que não é ausência de fé, principalmente para os cristãos, né? Que somos às vezes cobrados: aonde está teu Deus? Aonde teu Deus está? Por que que Deus fez? Por que que Deus levou? Eu escutei pessoas no momento falando: mas tua mãe morreu de acidente. Crente não morre atropelado. Crente não morre de, sei lá, parada cardíaca. Crente não morre porque tropeçou em uma pedra e caiu e bateu a cabeça no chão. Crente não morre porque comeu alguma comida e fez mal e morreu. Gente, a causa da morte é só uma desculpa. A morte vai vir para todas. O homem, ele não veio para viver aqui no mundo eternamente. A promessa de vida eterna é no céu, não é no mundo. Vai chegar o tempo e a hora de cada um, e às vezes o caminho da morte é só uma desculpa. Porque naquele mesmo dia, na semana que minha mãe morreu, a minha mãe estava com a glicose em 480 na segunda-feira. 480. E era assim direto a glicose da minha mãe. E eu levei ela na UPA e teve medicação, e aquela teve que baixar, baixou, né? Abaixou para poder ter alta. E quando foi na quinta-feira aconteceu isso, ela morreu. Então a morte é somente uma desculpa. Infelizmente, a gente não está pronto para perder, mas a morte é somente uma desculpa. E aqui Jesus, ele chorou, assim como nós choramos. Se Jesus, que é grandioso, de glória, de poder, Jesus, que é dono de todas as coisas e sabe de todas as coisas, chorou, quem somos nós, míseros? Quem somos nós? Imortais, quem somos nós? Então Jesus, ele viu ali, né? Os judeus, ele viu que aquele momento quando Jesus chorou, né? Que diz que os judeus, ele viu que Jesus amava Lázaro. E aí não podia, aí eles falam, né? Eles questionam ali, né? Que são as pessoas que questionam, né? O crente principalmente. Não podia ele, que abriu os olhos lá do cego, ele também não podia fazer com que ele não morresse? Até porque quando Jesus soube que Lázaro estava doente, né? Lázaro ainda não havia morrido. Lázaro só estava enfermo. Então Jesus, ele podia se desesperar como um homem e sair correndo e ver se ele podia fazer alguma coisa, não é verdade? Mas Jesus, ele tem a glória dele e ele não divide a glória dele com ninguém, e ele tem os meios dele
de trabalhar. Nós não estamos prontos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós não estamos prontos de deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Aquele louvor que fala assim: deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, que o amanhã pertence. Olha, a gente não está pronta para deixar Deus trabalhar do jeito dele. A gente não está pronta, nós não temos, sabe, essa capacidade de deixar ele trabalhar. Nós falamos assim: eu creio no amanhã, porque precisamos crer no amanhã, mas nós não estamos prontos para ver, né, Jesus trabalhando de uma certa forma. Como nós vemos qualquer ente da nossa família doente, e Jesus poder fazer algo e ele não fazer ali, não fazer naquele momento e não fazer do jeito que nós queremos. Mas mesmo assim nós temos que continuar crendo. Se ele é dono de tudo, se ele sabe de tudo, então ele fez o melhor, mesmo com dor e com muita tristeza. Quem já passou pelo luto sabe como é difícil aceitar, mas o Senhor, ele nos dá força, ele nos capacita para que nós possamos suportar. E ali Jesus, ele fica movido, né, quando escuta aquilo, querendo ou não, aquilo mexe com ele. E ali aquela pedra ali já está posta, e Jesus, ele disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, mas ele já cheira mal. Quer dizer que Marta, ela já nem cria naquele momento mais do que Jesus podia fazer. E muitas vezes estamos aqui dentro dessa incredulidade. Nós vemos a situação da nossa casa, do nosso filho, do nosso marido, do nosso trabalho. Nós vemos a situação e nós falamos assim: Senhor, não tem jeito. Quantas de nós mulheres olhamos para a vida dos nossos esposos, que muitas vezes nos estressa, nos trata mal, bebe, fuma, é vício. Quantas vezes a gente olha, eu tenho meu pai, eu oro tanto pela vida do meu pai, eu oro tanto, peço tanto a Deus um milagre na vida do meu pai, mas meu pai é um alcoólatra, né? Meu pai bebe todo dia, toda hora, sabe? Essa pessoa que não liga pra nada, não tem expectativa de vida. E às vezes eu olho e falo: meu Deus, mas gente, não é porque eu tô falando isso aqui agora não. Eu continuo crendo que uma hora Deus vai fazer alguma coisa, Jesus vai fazer alguma coisa, e eu não posso deixar que essa demora do acontecimento mate a minha fé. Porque na verdade, já indo para um outro lado aqui, que é como Jesus manda tirar essa pedra aqui. Por outro lado, não que Jesus necessite do que eu faça para ele curar, para ele libertar, para ele ressuscitar, mas aqui Jesus, ele manda tirar a pedra. Então quando Jesus manda tirar a pedra, tá faltando o quê? Fé, tá faltando disposição, tá faltando um querer para que as coisas venham mudar na vida, para que as coisas venham ressuscitar, para que as coisas venham ser transformadas. Então o meu pai, ele precisa de ajuda, tanto espiritual quanto carnal, né? Ele precisa de ajuda de pessoas para o ajudarem, e ele precisa de ajuda de Jesus. Sem Jesus ele não consegue, mas ele precisa de pessoas, e muitas vezes as pessoas não estão prontas e dispostas para ajudar, porque as pessoas também cansam, porque ele mesmo não procura se ajudar. O meu pai é uma pessoa que não procura se ajudar, mas quando eu ligo para ele e falo para ele, ele aceita a palavra, ele fala que ele quer mudar, ele fala que ele vai parar de beber, mas ele não consegue. Quando a primeira pessoa bate na porta dele e fala: bora beber, ele vai. Ou quando ele tá trabalhando no caminho, ele já bebe. Ele já bebe porque é cachaça para quem é viciado, para quem gosta, né, de um jeito extremo, porque tem pessoas que bebem educadamente, mas a bebida, ela toma um lugar, uma proporção dentro de você tão grande que ela encobre, na verdade, né? Ela encobre a tua coragem, ou o teu pecado, ou a tua falta de coragem, né? Então a bebida, ela te imputa assim, ela te cobre ali
das coisas que você tem vontade muitas vezes de fazer e não faz, ou às vezes até por frustração, né? Eu acredito que tem muito isso. Ele é sozinho, teve seus problemas, foi criação. Gente, é outro mistério aqui de meu pai. Mas enfim, eu não consigo falar de Jesus e não olhar para minha vida, né? E tem outros exemplos também, mas eu não consigo ler a palavra e não trazer para a minha vida, porque a palavra de Jesus, ela foi deixada e liberada para poder nos curar, para nos libertar e para nos dar discernimento e direção. E aqui Jesus, ele manda tirar a pedra. E Marta ali questiona, né? Porque ele já estava morto, já havia 4 dias, ele já estava fedendo, já estava com mau cheiro, não tinha mais jeito para aquilo ali, não tinha solução, mas o povo estava ali, o povo estava olhando. Os judeus, aqueles que queriam matar Jesus, estavam presentes. Outros cristãos precisavam daquela cena para poder edificar cada vez mais a sua fé, né? E aqui é o testemunho de Lázaro, ele edifica, é através da vida de Lázaro, de tudo que aconteceu ali. Muitos se salvaram, muitos ouviram e creram em Jesus. A própria palavra vai dizer, né? João vai relatar isso pra gente, que o povo ali tirou a pedra, mesmo questionando tirar a pedra, porque Jesus tinha mandado. Ó, tá assim, né? Mas vai orar. Tá assim? Continua orando. Ah, tá assim? Não tem jeito mais não? Continua fazendo. Continua buscando. Continua consagrando. Continua entregando nas minhas mãos. Uma hora eu vou fazer como me apraz, né? Porque Jesus, ele tem os meios dele e ele faz quando lhe apraz, quando ele quer. Não é a gente que manda nele, né? É ele que manda em nós. E ali tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para cima, e disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido. E ele fala, né? Eu bem sei que o Senhor tem me ouvido, mas eu precisei falar isso. Eu precisei fazer isso por conta da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. E Jesus estava o tempo todo ali mostrando, demonstrando e buscando mostrar para aquele povo ali, aquele povo que era muita gente, né? Que Deus havia enviado ele como salvador dos nossos pecados, como remissor dos nossos pecados, né? E não é diferente hoje, porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada com a verdade em Jesus, né? Às vezes o homem quer impor muitas coisas no outro, impor mudanças, são doutrinas, né? Tem igrejas que tem muitas doutrinas, tem muitos meios de até ganhar dinheiro, e isso vai perdendo um pouco da credibilidade dos outros ali, né? Porque já ali, quando Jesus ele veio, já haviam outros profetas. Ali já haviam outros profetas que tinham vindo, fora João Batista. João Batista veio para preparar o caminho, né? Mas já tinham vindo outros profetas, tanto os profetas de mentira quanto os profetas da parte de Deus, né? Que a Bíblia vai dizer no Velho Testamento, os profetas de Baal, que eram outros profetas, né? Que trabalhavam ali para os reis, fazendo as coisas para o rei, né? E tinha os profetas que eram enviados por Deus, que era para trazer a verdade, trazer a libertação do povo, pregar Jesus, né, que ia vir e tudo mais. Então, ali aquele povo, Jesus, ele falou isso com Deus, né? Eu precisei fazer tudo isso para que o povo possa crer que tu me enviaste. E aí Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E o defunto, ele saiu. Lázaro saiu, tendo as suas mãos, seus pés ligados a faixas, né? O povo antigamente se vestiam como múmia, né? Lembra lá do Egito, né? Que até hoje encontram múmia e tem um museu de múmia. Então, assim, é uma tradição muito antiga, né? Eles ataram ali aquele defunto e Lázaro saiu ainda com aqueles lençol, com aquelas coisa toda. E Jesus falou: tira isso dele e deixa-o ir. Pois muitos judeus, né, vendo que veio para Maria, que estava ali no meio,
e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Então, no final vai dizer que muitos judeus, muitos daqueles povos que estavam ali vivendo aquele momento de luto, creram em Jesus. E outros foram contar aos fariseus que os fariseus eram os falsos crentes que queriam matar e acabar com Jesus, porque os fariseus estavam irritados com Jesus, com os milagres que eles estavam fazendo. Os fariseus, na verdade, estavam preocupados de perder o seu trono, toda a sua glória que eles achavam que tinha. Então os judeus se incomodavam com Jesus, porque sabia que Jesus era o libertador, mas com medo da população toda crer nele, porque assim como Jesus diz que todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. Então os judeus, eles tinham esse medo e tem até hoje, na verdade, que os judeus são todo o povo que não aceita a palavra de Deus, todo o povo que não aceita Jesus como único e salvador. Os judeus são todo esse povo, Mas glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por eu ter conseguido gravar esse vídeo, que já faz um tempo que eu gravei. E eu vou até salvar lá no meu YouTube, que eu tenho muito tempo que eu não postei nunca mais nada. Mas é pra glória de Deus. Olha como tá minha cara, olha como tá meu cabelo. Então não é pra aparecer, não é pra nada disso. É só pra glória de Deus. E eu creio que se uma pessoa ouvir, que seja alcançado, que seja abençoado, em nome de Jesus. E lembre-se que Jesus, ele também chorou naquele momento de dor, de luto, de perda e até de desespero. Então, quem somos nós que não vamos chorar quando estivermos vivendo esse momento na nossa vida? Amém? Mas lembre-se que Jesus, ele veio para nos salvar e para nos libertar de todo mal sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tudo que nós passamos aqui na terra. Mas isso quer dizer que há uma promessa para a minha vida e para a tua vida, que é uma promessa de vida eterna, aonde não haverá choro, nem tristeza, nem luto, nem morte, nem dor. Essa é a promessa de Jesus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Se puder, compartilha com alguém. Se você sentir, compartilha com alguém. Mostra para alguém, sabe? Às vezes a palavra não é pra gente, mas é com uma outra pessoa que está vivendo. E que Jesus abençoe.